O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Irmãos e irmãs, neste 29º domingo do tempo comum, a vida de cada um de nós, a vida do cristão, se resume nesta frase: imitar a Cristo, que veio para servir e não ser servido. A vida do cristão se resume a imitar a Cristo. Sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele desceu do céu para que pudesse nos levar para o céu. Assumindo a nossa natureza humana, se fez tudo igual a nós, menos no pecado. E assim, descendo a esta terra e voltando para o Pai, Ele nos leva consigo. Leva a nossa humanidade e quer salvar a todos. Aquele que desceu do céu é aquele que vai nos levar para o céu. E por isso mesmo, a sua vida, a vida de Jesus, é o caminho pelo qual todos nós temos que passar. Jesus é caminho, Jesus é verdade, Jesus é a vida. Portanto, irmãos e irmãs, não nos esqueçamos. Isso quer dizer que nós, em tempo aqui que estamos, e tendo vida, a nossa única tarefa é prolongar a vida de Cristo em nossas vidas. E esse prolongamento da vida de Cristo, esta imitação da vida de Cristo, deve ser renovado a cada dia de nossa existência. Ao amanhecer de um novo dia, pedir a Deus que está nos céus, pedir ao seu Espírito Santo que nos ajude a cada dia ser mais próximos e semelhantes a Jesus, nas suas palavras, nas suas ações. Nós ouvimos hoje esta cena do Evangelho que foi relatada pelo evangelista e aponta ali o desejo de Deus de que nós, seus discípulos, aprendamos a viver como Ele viveu. E na vida de Cristo, duas são as palavras, ou melhor, duas são as atitudes que não faltaram na vida de Cristo. Na vida do Cristo não faltou o serviço, não faltou o sofrimento. Então, estas duas atitudes que não faltaram na vida de Jesus, servir e sofrer, são duas lições que nosso Senhor hoje escolheu por meio da sua palavra neste santo domingo para nos ensinar, nos educar também a uma vida que se coloca a serviço e aprender também a lidar com o sofrimento do tempo presente. A imitação de Cristo, somos chamados a servir. Sabemos que a sede do poder presente na sociedade de hoje não está presente somente no mundo político, mas infelizmente esta sede de poder invadiu outros lugares, invade inclusive a igreja. Mas o Senhor Jesus diz: entre vós não pode ser assim. Portanto, nós, irmãos e irmãs, não podemos repetir, nem aqui na igreja, nem na sociedade, a lógica que impera no mundo. Ou
Ou seja, temos o prazer hoje de diminuir o outro para nos sentir grandes. Nós temos o prazer hoje de desmerecer o trabalho do outro para nos sentir bem. Nós temos o prazer hoje de pisar nos outros para ganhar cargos, para ganhar dinheiro, para ganhar o poder. Isso, infelizmente, está em todos os ambientes. E o Senhor Jesus vai nos dizer no Evangelho: entre vocês não pode ser assim. E nosso Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, o médico do corpo, o médico da alma, Ele nos dá esse remédio, o remédio para esse desejo de descontrolado, de querer dominar a tudo e a todos, de querer mandar em tudo e todos, e que tem um coração humano, ao nos ensinar que toda a autoridade, principalmente na igreja, é serviço. Se nós não compreendemos que a autoridade é serviço, nós não conseguiremos entender a vida cristã. O Senhor, com o seu exemplo de vida, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele que tinha toda a autoridade da parte do Pai, Ele fez da sua autoridade um serviço de salvação para toda a humanidade. Vejamos, irmãos e irmãs, que o problema não está na organização hierárquica da igreja e das coisas. Tanto é que é verdade que o próprio Senhor Jesus, ao instituir a Igreja Católica Apostólica Romana, ela organizou a sua igreja de tal forma que há autoridades constituídas e legítimas. Porém, a forma como se exerce a autoridade, isso sim pode ser um grande problema. Porque tem gente que deixa subir o poder à cabeça, e deixando subir o poder à cabeça, começa a fazer tudo errado, começa a querer mandar e desmandar, querer dizer o que é certo e o que é errado, querer menosprezar os outros e dizer que sempre é o que está certo. Assim, repito, o Senhor Jesus, que tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, nos disse que a autoridade é serviço. Então, dentro de uma sociedade, nós devemos assim aspirar a servir o próximo como o Senhor serviu. Dentro da sociedade, e ainda mais dentro da sociedade de Cristo, que é a igreja, deve imperar entre nós a lei do serviço. Quem manda deve, antes de tudo, ser aquele que dá o exemplo de servir. E o exemplo quem nos dá é o próprio Senhor no Evangelho de hoje, que se fez servo. A vida inteira Ele se fez servo, desde o nascimento lá na gruta de Belém até a colina do Calvário, onde foi morto, crucificado. Ali o Senhor se fez servidor para salvar a muitos. Então, irmãos e irmãs, a todos nós é dirigido este convite: servir ao Senhor com alegria, principalmente nos serviços, nas atividades que nós menos gostamos de fazer, aquelas atividades, aqueles ofícios, aquelas tarefas que mais temos dificuldades em cumprir, e especialmente em relação àqueles que menos vontade nós temos de ajudar. Portanto, que não nos falte a alegria no serviço. Servir ao Senhor com alegria, vai dizer o salmista. Se com o Senhor aprendemos a servir, com o Senhor devemos aprender também a sofrer. Ninguém passa por esta vida sem sofrer, sem passar dificuldades. Assim devemos aprender com o Senhor Jesus como lidar com os sofrimentos. As leituras que hoje nós ouvimos permite-nos, portanto, falar da teologia do sofrimento. Na primeira leitura, escutamos o cântico do servo sofredor.
E no Evangelho nos foi narrada a subida de Jesus, a última subida dele para Jerusalém. Os apóstolos, portanto, irmãos e irmãs, tentam a todo custo fazê-lo mudar de ideia, porque os apóstolos sabiam que as autoridades religiosas daquela época respiravam ódio contra Jesus e desejavam a todo custo matá-lo. Mas Jesus decididamente coloca-se a caminho rumo à cruz. Jesus não fugiu da cruz, Jesus abraçou a cruz. Diferente de nós, naturalmente nós somos avessos ao sofrimento. Quando se apresenta uma dificuldade, quando se apresenta uma dor, o nosso instinto de defesa, o nosso instinto de sobrevivência nos prepara para a fuga. É preferível fugir do que sofrer, é preferível fugir do que passar a dificuldade. Mas em nosso exemplo, o Cristo, servo sofredor, ele contrariando toda a lógica que está em nosso instinto animal de fugir, o nosso Senhor, ele nos chama a beber do seu cálice, a ser batizado com o seu batismo, que aqui simbolizam o sofrimento e a sua paixão. Vejamos, portanto, aquele que não fugiu do sofrimento, aquele que não fugiu da cruz, como Cristo sofreu, como ele sofreu e qual a lição que ele nos dá. Cristo sofreu com serenidade. Cristo, ele suportou tudo sem reclamação, porque ele confiava em Deus, ele confiava no Pai. Eis, irmãos, o jeito correto de carregar a cruz. No sofrimento que vivemos, somos convidados a olhar para o Cristo. No sofrimento, nas dores que vivemos, somos chamados a contemplar o crucificado. Nos sofrimentos e nas dificuldades que enfrentamos, nós olhamos para o Cristo crucificado e ali encontraremos exemplos e forças. Aquele que deu sua vida por amor de nós, por nossa salvação. Não há amor maior do que aquele amor do amigo pelo seu amigo, um amor capaz de dar a própria vida. E mais, saberemos que a nossa cruz também nos santifica e nos aproxima de Deus, porque a cruz esconde uma vitória. E assim cantamos sempre na sexta-feira santa, sexta-feira da paixão: vitória tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Então, irmãos e irmãs, Jesus nunca escondeu nada a respeito do que aconteceria em Jerusalém. Não escondeu a sua entrega, a sua paixão, a sua morte, como também não esconde de nós o fato de que sermos cristãos não nos isenta do sofrimento, como muitos ensinam por aí, achando que ao seguir Jesus não teremos dores e sofrimentos. Muito pelo contrário, serão ainda maiores, para que sejamos perseverantes, para que demonstremos fidelidade, para saber quem é o nosso apoio e a nossa verdadeira segurança. Muitas vezes colocamos a nossa força nas nossas próprias condições, mas não somos nada sem Jesus. Literalmente não somos nada sem Jesus. E por isso é preciso que nós passemos também por sofrimentos, passemos também por dificuldades, passemos, portanto, por batalhas. E a gente se pergunta: como seremos vencedores se não houver luta? Como sairemos vencedores se não houver uma batalha? Para sermos vencedores é preciso passar pelas batalhas, pelas lutas. É uma ilusão pensar que um cristão vitorioso é aquele que nunca sofre.
Isso é mentira, pregada por quem vende um falso evangelho, que não há sofrimento para aquele que segue o Cristo. Irmãos e irmãs, só é possível suportar as cruzes diárias confiando-nos no Senhor, colocando nos nossos lábios a oração do salmista, como cantamos hoje: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Portanto, aprendamos a rezar e a confiarmos sempre no Senhor, especialmente diante das contrariedades que se apresentam na vida. E não são poucas as contrariedades que enfrentamos em nossas vidas. E que este belo convite hoje da Epístola aos Hebreus seja também um convite para nós. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Ou seja, o Senhor não nos deixa desamparados. No momento oportuno, Ele vem em nosso auxílio. Portanto, eis-nos aqui hoje, nesta celebração eucarística, perto do sacrário do Senhor, que é o trono da graça. Nós que em breve, dentro desta celebração eucarística, teremos a graça de participar da comunhão, comungar o corpo de nosso Senhor. Portanto, aproximemo-nos de nosso Senhor na Eucaristia e nos aproximemos dele com toda a confiança, pois é dele que nos vem a força, é dele que nos vem os auxílios necessários para bem vivermos os dias da nossa vida. E a imitação de Cristo, também temos a imitação de Maria, a mãe de Jesus, a Virgem Maria. Com ela podemos aprender as lições também, porque melhor do que ninguém, ela soube servir e soube sofrer como seu Filho Jesus. E portanto, hoje está nos céus, ao lado do seu Filho Jesus, lugar que um dia queremos estar. Não nos importa se é à direita ou à esquerda de Jesus, o que nós queremos é um dia com Ele estar nos céus. Peçamos à Virgem Maria, a Mãe das Dores, que soube servir e sofrer, que ela interceda a Deus por nós, seus filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.